Ora, muito obrigado a todos. Cumprimento, creio que ali a parte técnica está a ser desenvolvida. Eu tinha combinado com o Sr. Secretário de Estado que eu só falaria quando ele chegava, portanto estava tudo a ser consertado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua pessoa. Naturalmente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Câmara, felicito o Jornal Região de Leiria pela iniciativa, o facto de vir aqui ao nosso Conselho de Castanheira de Pera, quando digo nosso, porque também me sinto de Castanheira de Pera, o meu vice-presidente, Jorge Vala, presidente da Câmara de Porto de Mós, o presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, o Dr. Jorge Brandão, que é o meu patrão, verdadeiramente, é aquele que paga as contas ao final do mês, mas queria dar também esse cumprimento. O professor Luciano, também já não o vejo há muito tempo, é um gosto vê-lo aqui também em Castanheira de Pera, bem-aja pela sua presença, e nestas pessoas, permitam-me também cumprimentar todos os mais oradores, a professora, que é o nosso coordenador do Pinhal Interior. No fundo está tudo apresentado, creio que... E agora? Vai-se embora. Eu creio que também me ouvem bem, eu vim de hoje de madrugada com o Martinho, os autarcas fizeram uma lista, mandaram para a Suécia, e lá estava mais frio que nos Poços. Estava mesmo muito frio, onde fomos apresentar alguns projetos nossos. Mas pediu o Jornal Região de Leiria, que não é a primeira iniciativa que faz desta natureza, mas que o faz de uma forma descentralizada, e eu creio que verdadeiramente aqui também cumpre o Sr. Diretor e toda a equipa do Jornal Região de Leiria um papel essencial na nossa região, que é, no fundo, fazer coesão, que é o tema que aqui hoje nos traz, procurarmos levar estes territórios, a todos eles, a Porto Mós. Quando falo em Porto Mós não é para meter com o Jorge Vala, mas é porque é o limite sul da nossa região, e Castanheira de Pera, que é o limite norte da região, e nessa medida conseguimos fazer coesão. A comunidade intermunicipal é isso mesmo, é um princípio de parceria entre nós. Aquilo que me foi proposto foi que nós pudéssemos aqui introduzir alguns temas, alguns projetos estruturantes. O Presidente da Câmara já apresentou de início, e cito também por isso, todos os projetos que têm desenvolvimento e estratégia que têm definido para o seu território, mas os seus colegas vereadores, autarcas de freguesia, e que no fundo estão a fazer a diferença no território. Recordar àqueles que menos conhecem a nossa região, nós somos 10 municípios, esses 10 municípios estão ali, digamos, expostos, os ali não é Castanheira de Pera, é só uma homenagem ao Presidente Jorge Arbeu, para ele saber que eu também sei que Figueiró tem ali uns passadiços muito bonitos, mas para vos dizer que estes 10 municípios são uma associação de municípios com autonomia administrativa e financeira, que focam a sua atividade em vários domínios, muito daquilo que tem sido a aposta do Governo no princípio da descentralização, que o Sr. Secretário de Estado também hoje tem a tutela, e que tem sido, de facto, uma mais-valia para aquilo que é o território, aproximar as decisões daquilo que são, digamos, os eleitos, mas também, sobretudo, das populações. É isso que nos interessa, sermos mais eficazes a gerir os recursos públicos que estão à nossa disposição. Há pouco já percebemos pela intervenção do IFP que não há um problema de dinheiro, que não falta, é dinheiro, é mais um problema mesmo de organização, que iremos falar sobre esse pressuposto. Dizer-vos também que a nossa região, então, são estes 10 concelhos, temos um peso relevante, 2.500 km², um PIB de 6,5 mil milhões de euros, um PIB per capita que anda por volta de 26,7, e que somos um território que tem esta dinâmica, e também aqui se fazemos coesão. Ou seja, temos territórios mais a litoral, com maior expressão, Marinha Grande, Leiria, Porto de Mós, Pombal, mais dinâmicos no ponto de vista empresarial, com grande capacidade exportadora, mas que estão a puxar para o resto do território, e assim nós, daquilo que tem sido o exercício desta parceria há 10 municípios, temos também feito coesão, porque uns puxam para os outros em diversos domínios, como já falarei especificamente sobre Castanheira de Pera, que é um bom exemplo daquilo que é, digamos, a mensagem daquilo que é a nossa dinâmica empresarial, de empreendedorismo e a capacidade de resiliência de um território. Esta é, digamos, a fotografia do nosso território. Dar-vos só conta que nós gostamos de falar isto em Leiria, porque nós temos, de facto, um desempenho, digamos, económico acima da média, como tem Aveiro, o distrito do Sr. Secretário de Estado. Portanto, nós dois, essas duas regiões, no fundo, sustentam o resto, mas a verdade é que somos as regiões mais importantes da região centro, mas a verdade é que temos esta dinâmica, e depois os nossos amigos de Coimbra, que são muito, dedicam-se ao estudo e à investigação, e nós naturalmente trabalhamos, mas a verdade é que temos este registro, estamos acima da média nacional. É evidente que isto não é partilhado pelos 10 municípios, mas é uma realidade que é uma matriz da nossa região. E ela começa muito aqui em Castanheira de Pera. Todos sabem, estão aqui pessoas de Coentral, pessoas daqui de Castanheira, de vários locais aqui do nosso território, e que sabem bem que esta gente aqui foi sempre gente trabalhadora,
A indústria aqui teve um peso muito significativo e as pessoas nunca se resignaram por facto de estarem num território mais interior ou mais litoral. Houve aqui gente que transformou o território, fez grandes indústrias que ainda hoje, felizmente, estão aqui na nossa região e no concelho de Castelhano. Mas o desafio que como nós o encaramos e dissemos também à nossa região centro, naquilo que foi a nossa estratégia para a região, nós identificámos 3 áreas de desafios que eram importantes para nós fazermos mais coesão dentro do território. Era aumentar a resiliência e a coesão territorial, no fundo, procurar aqui arranjar um mecanismo de compensação, de remuneração naqueles territórios onde o ecossistema é mais rural e é mais floresta, como é o caso dos territórios do Pinhal, de Ancião, leia-se de Ancião, Alvaiasa, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Torrão Grande. Estes territórios, de facto, têm essa componente, portanto, nós temos que arranjar uma forma de compensar estes territórios pelo património que eles têm de uma forma diferenciadora. Tirar partido, a senhora professora já há pouco referiu e bem, tirar partido da economia verde, aquilo que é uma aposta da ecoeficiência nas tecnologias limpas, de valorização dos recursos naturais, endógenos, a energia, a biodiversidade, a água, a floresta, que são riquezas que só estes territórios têm. E, por fim, nós temos uma máxima daquilo que era a nossa estratégia, que é chamada trilogia do crescimento inteligente, investimento, inovação, empreendedorismo, e que nós acrescentamos também o turismo, como é um bom exemplo do concelho de Castelhano de Pera. Ou seja, estes são os pressupostos que, do ponto de vista daquilo que é a nossa estratégia, que nos mobilizam e que nós apresentamos também à nossa região centro e naquilo que estão na base daquilo que é o nosso desafio da coesão que pretendemos desenvolver na própria região. Dizer-vos que, dentro daquilo que é o contrato que fizemos com a região, nós estamos a executar cerca de metade do dinheiro que nós precisávamos. A região também é uma região muito sovina e não nos deu mais dinheiro, mas nós contratualizámos 105,8 milhões de euros e que o relevante aqui, naturalmente temos a expectativa de buscar mais, temos essa ambição, mas aquilo que nós aqui queríamos significar, e isto é uma matriz comum da nossa região centro, que é muito simbólico. Neste queijo, que no fundo é um queijo que no fundo replica aquilo que a nossa região apresenta na sua estratégia, nós temos um peso muito significativo naquilo que é o centro mais verde, que é o grande pilar da economia, da sustentabilidade, do ambiente, daquilo que é a transição, digamos, ambiental que a Europa nos impôs, mas que Portugal e a região centro em particular puxou para si. E, por outro lado, o centro mais próximo, onde também estão as pessoas, o foco nas pessoas, naquilo que é aqueles que cá vivem e aqueles que procuramos cá atrair. Para perceberem que dentro desta nossa distribuição, este queijo, digamos assim, é o mesmo que a nossa região fez. E por aí, a nossa região do centro, nesse ponto de vista, achamos nós que fez uma opção correta, tem um alinhamento estratégico que tem muito a ver com a nossa região e que naturalmente tem essa abordagem. E depois temos mais uma dotação que nós, 5 CIMs da região centro, nos integramos numa abordagem com contratualização e proximidade com a região centro, mais 45 milhões numa estratégia de base territorial do Pinhal, que depois convidámos e que está a coordenar o Dr. Luís Matias com a nossa ajuda, como é evidente, para transformar e alavancar este território. Isto é aquilo que é nossos eixos, os nossos principais pacotes financeiros. Depois temos aqui alguns eixos de atuação, não vou perder muito tempo com isto, eu só queria vos referir que o foco sempre dos municípios da região de Leiria foi sempre esta perspectiva que há que tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E o nosso território tem esta grande riqueza. Ou seja, nós temos 5 concelhos que têm especificidades próprias, que têm uma mais-valia daquilo que é o seu património verde, que têm uma mais dificuldade e reconhecimento de dificuldade em reter as pessoas, portanto tem aqui um problema demográfico que tem que ser combatido, e que nesse exercício nós fazemos sempre isto a 10. Diferentemente de outros territórios, também queria significar, nos princípios daquilo que tem a ver com o contributo líquido de cada um de nós, o peso de Castelhano de Pera é exatamente o mesmo peso que é o município de Leiria. Foi sempre este o nosso exercício, quer para os ativos, quer para os passivos. E essa lógica mete todos os senhores autarcas, todos os municípios no mesmo patamar. Não há uns que são grandes e outros que são pequenos. Há 10 municípios, cada um com a sua riqueza, com as suas potencialidades, com esta consciência. Aqueles que estão no território, digamos, da chamada baixa densidade, que têm mais dificuldades do ponto de vista social, precisam mais apoios para fixar as empresas, para atrair novos investimentos, têm que ter dos outros um princípio de coesão, e isso tem acontecido, e o mérito, naturalmente,
é dos seus autarcas que reconhecem nessa abordagem, uma abordagem positiva na nossa região de Leiria. Dizer-vos também que, dentro daquilo que é o foco da minha intervenção, permitam-me só aqui um pequeno parênteses, que só por isso mesmo, fomos convidados, a comunidade municipal, a ir à Suécia, a uma cidade do norte da Suécia, que é Umeå, que é uma grande universidade, um grande trabalho de investigação, onde fomos apresentar alguns dos projetos nossos, em particular, que não está aqui mencionado, um chamado Fundo de Capital Risco que nós constituímos, o primeiro fundo de capital risco regional, chamado Leiria Crescimento, da qual o município da Castanheira de Pera também integra, e que nós desenvolvemos como um instrumento de apoio dentro daquilo que é a lógica do sistema de incentivos às empresas para fixar e atrair mais investimento para o nosso território. E lá lhes explicava que aquele instrumento que nós criámos, foi os municípios que o criaram com a ajuda da Portugal Ventures, que é uma sociedade de capital risco que é detida a 100% pelo Banco Português de Fomento, uma entidade pública, gerida por capitais públicos, mas que da região criou mais um instrumento que nesta fase tem 20 milhões, mas pode crescer mais, de instrumentos para financiar, nomeadamente, pequenos empreendedores, startups, nas áreas que foram identificadas, mas para dizer que a região de Leiria foi considerada, e os suecos virão cá um dia destes, a Castanheira de Pera, confirmar que nós não estamos a enganá-los e que as coisas acontecem mesmo. Mas de dar-vos conta que, como há pouco o Presidente já referiu, eu só sinalizo aqui alguns daqueles que são os projetos estruturantes. Nós estamos a colaborar com o município de Castanheira de Pera, mas naturalmente, como ponto cimeiro, a requalificação do condomínio empresarial dos Cunhais, que está reconduzido para a intervenção de base territorial do Pinhal e que está por aí, esperamos nós, entretanto, financiado. O projeto já está em curso. E aqui em Castanheira de Pera, o que o município nos habitou é que também não está à espera dos instrumentos financeiros para arrancar com as obras, porque se estiver à espera, calhando, as coisas não acontecem, portanto tem mesmo que andar à frente. Dizer que também há aqui projetos de referência, a microhídrica do sul da Praia das Rocas. A questão do saneamento do ciclo urbano de água é muito importante aqui para Castanheira de Pera. Neste exercício que o vosso município está integrado num sistema multimunicipal, chamado APIN, faltam aqui investimentos estruturantes neste território e que nós queremos apoiar e dinamizar. A questão da educação, já tem candidaturas submetidas e aprovadas, e também a componente da responsabilização dos despedimentos coletivos e o sistema de incentivos a empresas e empreendedores. E aqui, Dr. Jorge Brandão, os suecos ficaram de boca aberta. Como é que nós estamos a montar, e montamos, com a sua ajuda, um sistema de incentivos, já vai na 3ª edição, creio eu, memória, se a memória não me falhar, de pequenos incentivos dirigidos para as pequenas e médias empresas e que têm expressão relevante em projetos, nomeadamente aqui nestes territórios, e que nós estaremos também no Pinhal Interior, esse instrumento, porque não basta dizer que venham para cá, também temos que lhe dar instrumentos para que essas empresas se fixem de cá e também àqueles que são de cá e que são empreendedores e querem fazer os seus investimentos no seu território. É muito relevante que nós possamos continuar esta abordagem que o nosso programa regional do centro decidiu e que tem que ser replicado nos quadros comunitários antecedentes. Vários investimentos de sucesso no PRR, como disse há pouco o Sr. Presidente da Câmara, os condomínios da aldeia, o Castanheira de Pera é um fenómeno nesta área, aliás, como foi Figueiró dos Vinhos, que está aqui o Sr. Presidente da Câmara, tenho que lhe dar esse testemunho também. É um processo difícil, as pessoas primeiro não aceitaram bem, o facto é que é hoje efetivamente uma melhoria substancial, não só naquilo que é a componente da prevenção dos incêndios rurais, mas sobretudo naquilo que é uma abordagem do território florestal de forma distinta, com outras parcerias que existem no Conselho, a intervenção que foi feita e está a ser desenvolvida no Centro de Saúde, a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, que é uma candidatura que foi aprovada no âmbito também do PRR a 10 municípios, mas a Castanheira também está. Aqui vamos a falar em nova tecnologia, disponibilizada para gestão não só para o município, mas também, sobretudo, para as empresas, para as escolas, acesso a um conjunto de ferramentas digitais para que nós tenhamos mais informação. A intervenção na escola básica do Dr. Bissaia Barreto, cujo contrato de consignação há de patar um dia destes, vamos à espera que o Governo cá venha, a ver, a gente já mete aí o sapatinho se não está estado, e também o reforço das medidas de prevenção. Mas podia incluir aqui o Parque Verde da Vila, outros grandes projetos que este município tem, como tem os outros, e que irão merecer seguramente o nosso apoio naquilo que é a intervenção integrada que nós desenhamos com a nossa região centro. E isso é muito importante que possa acontecer. Mesmo naquelas dificuldades, e sou aqui testemunha, queria também fazê-lo de uma forma pública, já o fiz noutra ocasião à nossa Presidente da CCDR, a doutora Isabela Machena, pouco a sua professora falava na cultura, por exemplo,
A luta que nós estamos a fazer com a Comissão Europeia, porque a cultura não tenha uma participação de que apenas 25% para os territórios de baixa densidade e 75% para as grandes cidades. Só os grandes centros urbanos é que têm gente culta. Nós aqui não somos cultos e, portanto, temos que arranjar aqui acesso à cultura e explicar à Comissão Europeia que a cultura é um bem universal. É tão válido num espaço rural como é tão válido num espaço urbano. O Dr. Jorge concorda comigo, eu sei que concorda, e foi essa decisão que o nosso comitê apresentou à Comissão Europeia. Naturalmente, a Comissão Europeia reagiu muito mal, mas nós vamos insistir na tecla, porque nós queremos que estes domínios, a educação, a saúde, a cultura e alguns outros, a segurança, como ainda ontem mesmo teve cá a senhora Ministra da Administração Interna a confirmar, quer aqui, quer em Porão Grande, um reforço de melhoria das condições das forças de segurança, são bens que são tão válidos em Castanheira de Pera como são seguramente em Leiria ou em Porto Mós ou noutro sítio mais rural. Mas para dizer que esta parceria de projetos é muito importante que aconteça, porque isto assim se faz coesão. Mas queria aqui deixar uma mensagem muito relevante na presença do Sr. Secretário de Estado e até que do nosso coordenador do Pinhal Interior. Estamos num tempo que já está tudo estudado. É mesmo o tempo de fazer mesmo. A minha discussão aqui com o nosso coordenador do Pinhal Interior é muito essa. Ele gosta muito de estudos. O que é bom, porque a gente tem que estudar os problemas, naturalmente, em baterá. Aqui o Gabinete de Estado tem a tutela, a Agência de Coesão também anda a fazer outro estudo, não avaliar o programa de valorização do interior. Contrataram um grande estudo nacional para avaliar os impactos desse grande programa de valorização do interior. Com toda a franqueza, eu acho que estamos num tempo, e as senhoras e os senhores que são de cá, e a maior parte do auditório são pessoas de cá, estamos mesmo num tempo de fazer, porque mais ou menos o diagnóstico está feito, e aquilo que os autarcas e que os cidadãos carecem é que haja, de facto, investimentos transformadores, como aqueles que estamos aqui a fazer com a ajuda da nossa região centro. Era essa nota que queria também vos deixar, porque, com toda a franqueza, se isto fosse uma questão apenas e só de estudar, de avaliar, ou até mesmo uma questão financeira, o problema já estava resolvido, porque nós andamos a colocar dinheiro nestes estudos desde os tempos dos planos de fomento, ainda do tempo do Dr. Salazar. E a verdade é que a coisa não aconteceu. Nós temos mesmo que fazer, e eu queria muito exortar aqui os nossos senhores autarcas e louvá-los por isso, porque nós temos mesmo que executar. E o principal desafio que nós temos, a senhora professora há pouco referiu, e bem, agradeço-lhe por isso, porque sistematizou bem, tem a ver com a crise demográfica e com o problema que temos da incapacidade destes territórios em reter talento e, sobretudo, daquilo que tem sido a evolução desfavorável do ponto de vista daquilo que é a nossa demografia. E nesse exercício, é fácil perceber, o Luís Matias tem isso, também temos isso tratado, estudamos o problema, temos um programa específico ao nível da incubadora demográfica, mas estes territórios, uma boa parte deles no Pinhal Interior, têm registros de perdas em média superiores a 15% da população. E vejam, isto estava previsto inicialmente no chamado estudo, relatório do Estado do Ordenamento do Território, previsto só atingir em 2030. E nós estamos em 25 e já atingimos valores superiores aos 15%. É um problema central destes territórios. Há outros, naturalmente, que temos que tratar deles, mas temos que o tratar e temos que olhar para ele com aquelas observações que aqui foram feitas e concordo em absoluto, mas que o despovoamento dessas regiões, a fuga de cérebros, a lógica, digamos, daqui de haver aqui uns, e isso acontece até dentro da nossa região, as pessoas deslocam-se mais para os concelhos de litoral, onde Pombal, onde venho há pouco, por exemplo, é um bom caso disso, mas Leiria, Marinha Grande, próprio Porto Mós, estão a receber muita gente de outros territórios, mas a verdade é que temos que contrariar esse exercício, porque isto está a criar um problema de fosso entre as zonas urbanas e rurais e também um problema de envelhecimento da população. E nós temos que procurar inverter isto. No nosso ponto de vista, alguns dos contributos que ali estão, mas que entroncam muito aquilo que também já foi referido, ou seja, uma rede de transportes que possa travar o despovoamento. Nós ainda continuamos a ter aqui algumas vias e alguma mobilidade por resolver, desde logo aqui nesta região, o IC8, mas não é só o IC8, há aqui umas ligações entre os nossos territórios que estão por cumprir. Nós achamos que esta lógica do turismo rural ou turismo industrial, como ainda nestes dias nós assinamos na BTL com o Sr. Albano, são áreas que podem ter um papel fundamental de combate ao despovoamento e também
por isso é que também incluímos aqui esta componente digital neste território, achamos que os investimentos no setor digital e ao nível do empreendedorismo podem e devem e contribuem seguramente para a fixação de pessoas, como é bem exemplo dos projetos que o município da Castanheira está a desenvolver, como estão a acontecer também em Figueiró dos Vinhos e noutros concelhos, mas aqui com enfoque, uma vez que a dimensão do investimento é maior. Os próximos passos, o Presidente da Câmara já os enunciou, não vou aqui estar a repeti-los. É a zona da neve, dos Poços, quem não conhece, dá para fazer ski, numa boa altura, é uma boa zona para ir. Mas para vos dizer que não fecham os acessos são sempre abertos. Para vos dizer que nós achamos, o Sr. Presidente é quem, e os seus autarcas e as pessoas que saberão melhor do que nós, mas nós achamos que este projeto de requalificação do condomínio empresarial dos Conhais é um projeto altamente diferenciador. Achamos mesmo que será um projeto que poderá alavancar, e estamos a falar de um projeto que não tem impacto apenas e só em Castanheira de Pera, é um projeto que tem impacto nos concelhos vizinhos e nós queremos que tenha impacto em todos os concelhos do Pinhal interior e, portanto, estamos a fazer muito força para que ele aconteça rapidamente, para podermos atrair mais empresas, mais empreendedores no modelo que está desenhado, com mentoring, com o apoio das universidades que nos possam ajudar, com o apoio do Instituto Politécnico de Leiria, do Instituto Politécnico de Coimbra, etc., etc., procurando dinamizar com as associações empresariais este investimento. Dar-vos este exemplo também diferenciador do turismo industrial, que se conseguiu fazer com a empresa Albano Morgado S.A., que todos conhecem, ou pelo menos os de cá conhecem, e que será, como acontece noutros sítios, como acontece na Cristal, como acontece noutras empresas de referência nacional, poderá ser, de facto, nesta área do têxtil, uma marca diferenciadora que vai atrair novos visitantes e com o peso que tem hoje o turismo industrial. E, por fim, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara, naturalmente, e que os seus autarcas os mobilizam, investir no território. É muito importante investir na qualidade de vida das pessoas que cá moram, daqueles que vivem cá e daqueles que querem vir para cá. E, portanto, há um conjunto de infraestruturas que estão ali desenhadas e que, naturalmente, correspondem à nossa e à preocupação dos senhores e das senhoras autarcas. Era isto que eu vos tinha aqui para trazer, não antes, sem pedir ali à nossa colaboradora, que carregue ali no logotipo da CIMRL, aquela coisa azul, para nós termos aí o nosso vídeo para conhecerem melhor a região de Leiria. E muito obrigado pela vossa atenção. Alguma dificuldade, naturalmente é minha, naturalmente os méritos são do Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado. Oi! Sou eu, o humano perfeitamente aceitável e estou cá para vos levar numa viagem pela comunidade intermunicipal da região de Leiria. Mas, para que isso aconteça, tenho só uma pergunta. O que é a CIMRL? CIMRL! C-I-M-R-L. Atenção, não é que eu não tenha feito o trabalho de casa, como é óbvio que fiz, mas, por acaso, aqui diz que é uma associação de 10 municípios da região de Leiria. 10? 10? Bem, pelo simples não, vamos ver se está certo. Bem, a inteligência artificial conta-me, a região de Leiria é boa para se viver ou para visitar? E, no fundo, como é que escolhem um lugar? Dá-me critério. Um bom critério é a beleza natural. Beleza natural, certo. É um bom critério, mas fica aqui a dica. Não se diz beleza natural, nós humanos dizemos mais campo, praia, serra, mar, sol. É uma questão de estilo. Ok, portanto, beleza natural, check. 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 E mais coisas. Outro critério é o estilo de vida. Lá está! Estilo outra vez. Eu vejo-me a viver aqui. Para o ano sou eu. Para o ano. Patrimônio. Património. Castelos, monumentos, mosteiros e muito património da humanidade por metro quadrado. Outro critério é o custo de vida. Bem, mas espera lá. Bom, baixo, médio... Espera aí. Quanto é que é uma imperial? Uma rodada para todos! Calma. Se calhar só os da direita.
Desculpem lá. Podem vir. Dinâmica empresarial. Há que ter em conta as oportunidades de emprego. E emprego é coisa que não falta por cá. Agora, gosto, respeito, mas podendo, evito. Gastronomia. A gastronomia. A região tem várias maravilhas de Portugal. Agora estamos a falar a mesma linguagem. Aqui é um ponto que eu levo mesmo a sério. Qualidade de vida, densidade populacional na medida certa, atividades culturais para todos os gostos. E, acima de tudo, um forte sentido de comunidade. Ei! 20-0, não? Vem que tareia. Estou a ouvir. Leiria é dos territórios mais seguros da Europa, graças a uma tecnologia de vanguarda. Precisa de ajuda? Não, tareia nas cartas. Agora ajuda. Olha, eu precisava era de um sítio para ir desanuviar. Um sítio sem nuvens? Sem nuvens, não, para desanuviar. Não entendo. Espairecer. Não percebo. Mal. Calma, ouve. Eu não tenho sentimentos. Não tenho emoções ou consciência. Bem, eu já percebi. A partir de agora, trato eu disto. A verdade é que a inteligência só não chega para se entender o mundo ou um lugar. Ser humano é ser feito de emoções, de rua, de pessoas. É logo! A beleza não se explica, o momento não se explica. São óbvios depois de vividos, depois de sentidos. Viver é humano. Ponto final. Não se programa a sorte, o amor, a sensibilidade. A verdade é que a inteligência só não chega. As emoções, vividas no sítio certo, ficam connosco para sempre. Se confiam num humano aceitável, venham ver e viver. A região de Leiria.